Continuando nossa conversa sobre a América Latina no século XX, agora é hora de conhecer a Revolução Chilena, também chamada de Via Chilena, exatamente, a Via Chilena. Eu vou deixar para te explicar isso mais ao final, porque vai fazer mais sentido para você quando eu te contar o caso especial do Chile. Um pouquinho diferente do tradicional das revoluções na América Latina, em que se tem uma ditadura e um revolucionário ou alguns revolucionários, vamos colocar uma revolução, derruba essa ditadura, né? Isso é mais típico, isso é mais clássico. No Chile é o contrário. Você tem um governo democrático e uma ditadura tira esse governo democrático do poder. Então, em linhas gerais, eu já acabei te contando o que é a Revolução Chilena aqui. Esse cara que está abrindo os meus slides é o então principal personagem da Revolução Chilena, o senhor Salvador Allende, presidente do Chile, que terá sido eleito legalmente, democraticamente, e é ele que vai ser alvo de um golpe militar que vai tirá-lo do poder, né? Talvez te lembre, eu tô aqui falando que é um caso especial do Chile, mas no Brasil a gente teve um caso parecido, né? João Goulart foi eleito e a ditadura o tirou do poder. É por aí, é mais ou menos por aí que a Revolução Chilena vai caminhar. Mas eu não vou me esquecer de te contar por que a Revolução Chilena é chamada de Via Chilena. Mas ao final vai fazer mais sentido eu te explicar. Vamos retornar um pouquinho, como eu sempre gosto de fazer. Situe-se, né? Estamos no Chile, o Chile que foi uma colônia espanhola, o território do Chile antes dos espanhóis chegarem tinha ali os Incas, né? Era um pedaço do território dos Incas, com certeza. Os Incas estavam espalhados ao longo da Cordilheira dos Andes, então certamente um pedacinho do território de onde hoje é o Chile estava povoado por Incas e ficou independente da Espanha em 1818, quando nasce o Chile, né, efetivamente, e essa independência também segue a regra, se é que a gente pode chamar de regra, de outros países latino-americanos, uma independência que não traz muita mudança, não traz muita revolução, né, muita diferença. Esse Chile continua sendo governado por uma elite crioula, que mantém uma estrutura colonial basicamente de agroexportação, uma economia baseada na agricultura, no latifúndio agrário e pecuarista ao sul. Também se destaca ali a exploração mineral ao norte, e essa exploração, inclusive com capital externo, a própria Inglaterra tem muita participação na exploração do cobre, por exemplo, ali no Chile, né? Então, é um país livre, mas dependente desse capital externo, né? É uma economia voltada para o externo. Então, essa dependência acaba continuando. A estrutura colonial não muda muito. E é nesse Chile que escolhe ser uma república depois da sua independência, que esse cara, o senhor Salvador Allende, aquele que estava lá no meu primeiro slide, nascido em 1908, falecido em 1973, exatamente por causa da Revolução Chilena. Allende será morto, na verdade, ele se suicidará em 1973, exatamente por conta da Revolução Chilena. Ele é um médico, ativista político socialista, declaradamente socialista, envolvido, né, com o socialismo, com discussões políticas, e fundou o Partido Comunista lá no Chile. Então você vê que não é aquela coisa indecisa, será que ele é, será que não é? Não, ele é. Foi o fundador do Partido Comunista no Chile, tinha sido já ministro da Saúde, médico, né, ligado à saúde, e foi candidato à presidência em 64, não conseguiu vencer, mas em 1970 ele conseguiu. Escute, aqui está começando a Revolução Chilena. Salvador Allende foi candidato legal, bonitinho, democrático, seguindo as regras. Lançou o seu nome à presidência, a população chilena aprovou o nome dele
Ele vence as eleições democraticamente em 1970. Em 1973, a sua vida será encerrada, então, no meio do seu mandato, por causa do seu mandato. Agora, talvez já seja o início, o gancho para eu te explicar essa expressão que é muito usada para o Chile, que é a expressão da via chilena. Via no sentido de uma, como se fosse uma rodovia, né? Nesse sentido de um acesso, de um caminho, é isso. O caminho do Chile, na verdade o caminho do Allende, era o caminho de vamos construir o socialismo no Chile, mas de maneira democrática. Ninguém vai sair matando ninguém vai fazer uma revolução sangrenta, violenta, não. Aqui no Chile, o nosso caminho, a nossa escolha, a nossa proposta de implantação do socialismo será a via democrática, com a eleição do Allende. Essa era a proposta do Allende desde sempre e para sempre, porque ele morre não abrindo mão dessa postura. Então, o caminho escolhido é o caminho pacífico, é o caminho legal, da legalidade, da democracia. Nós faremos um governo socialista, mas sem tomar o poder por um golpe, sem fazer uma guerra civil, sem derramar sangue, sem violência. Esse é o caminho escolhido pelo Salvador Allende. E aí ele consegue, né? Em 1970, já disse, estou repetindo, ele se lança como candidato, vence a eleição e se transforma no presidente Allende. Governando, vejam o que o Allende vai realizar. Reforma agrária, expropriação de terras, né, para uma redistribuição de terras, o que não é muito bem visto. Ele já começou resolvendo uma coisa que incomoda muita gente, que cutuca gente grande, então, problema. Salvador Allende estatizou a exploração de cobre e o sistema bancário do Chile, conforme eu havia dito. Nessas riquezas minerais do subsolo do Chile, havia muita participação de empresa estrangeira. Quando o Salvador Allende estatiza essa exploração, ele está dizendo: essa riqueza é nossa, apenas empresas nossas, estatais, vão ter acesso a esse cobre. Isso está mexendo com esse capital externo, né? Quanta gente perdeu, teve prejuízo com essa atitude do governo Allende. Como um governo de tendência socialista, não só de tendência, de convicção socialista, Allende controla 60% da economia. Então, essa postura intervencionista, típico de governo socialista, nada que a gente tenha que estranhar aqui, né? Ele é um socialista, então ele está interferindo, ele está controlando 60% da economia. Isso também incomoda outra galera lá no Chile, os liberais, aqueles que acham que política não deve misturar com economia. Então, Allende está descumprindo esse gosto desses liberais, é mais uma galera contra o Allende. Como resultados desse governo interventor, nós temos uma queda na inflação e no desemprego. Então, alguns números econômicos do governo Allende são positivos, até porque ele também conta com o apoio da União Soviética. Sendo socialista convicto e assumido, ele vai ter o apoio da União Soviética. No entanto, preste atenção aqui nesse detalhe que eu preciso te contar. A União Soviética apoia, investe, financia, beleza, mas a União Soviética não concorda e critica o Allende por essa postura excessivamente pacífica. O Allende não fazia nada que cheirasse ou que beirasse, melhor dizendo, a violência. Se for para fazer alguma coisa que o Congresso não me aprovar, se for para eu me impor através do poder, do autoritarismo, para aprovar alguma coisa aqui no Chile, eu me nego, eu não vou fazer isso. E a União Soviética, não só a União Soviética, até dentro do Chile, a ala mais radical dos socialistas, a ala radical da esquerda chilena, não gosta dessa postura morna, vamos colocar assim, do Allende.
No Chile e na União Soviética, quem diga que ele tem que ser mais enérgico, tem que ser mais firme, tem que ter mais pulso, poxa vida. Você está aceitando muita coisa, Allende? Não. Então observe como está a situação do Allende. Ele tem resistência e oposição da direita, né, dos liberais, das empresas estrangeiras, dos fazendeiros, né, por causa de tudo que ele está fazendo no governo dele, a reforma agrária, a estatização, enfim, a intervenção. A direita não gosta dele, mas a esquerda também não está apoiando tanto quanto deveria apoiar, na minha visão, né? Tem gente que acha ele banana, né? Vamos brincar assim, mole demais, paciente demais. E ele não abre mão dessa postura. Inclusive, ele tem apoio dentro do governo dele. O ministro de guerra dele, eu esqueci o primeiro nome do cara, mas o segundo nome é Prats, alguma coisa Prats. O senhor Prats, ele concorda com o Allende. Ele fala, não, eu tô aqui, eu vou proteger o meu presidente, eu tô com ele, mas eu não vou usar minhas armas, o meu exército para impor alguma coisa, não. Eu tô na via chilena mesmo, eu tô junto com o Allende. Ele até tem quem compreenda a postura dele, mas ele tem quem bate nele por isso, de direita e de esquerda. Ele tem apoio da União Soviética, mas ele também tem crítica. Ele tem apoio dentro do Chile, mas ele também tem crítica de direita e de esquerda, ok? Conforme eu já disse, a elite chilena vai reagir. Galera, e aí essa reação vem com força, com muita força. Essa elite, por exemplo, que perdeu terras na reforma agrária, muitos fazendeiros pegam os seus gados, né, pecuaristas, e vão para a Argentina. Muitos até promovem greve, né? Muitos donos de fábricas, muitos ricos ali do Chile, muita elite chilena incentiva greve. Por exemplo, greve de caminhoneiro aconteceu no Chile, para que o país meio que paralisasse e o governo Allende estivesse em maus lençóis e tivesse que descascar esse abacaxi. Enfim, foi um contra-ataque até maldoso, sabe? Aquele boicote mesmo, é um boicote. A elite chilena boicota o governo do Allende. Estados Unidos estão junto, você deve imaginar, o cara é socialista, estou na América Latina, incomodo os Estados Unidos porque eu posso virar exemplo e inspiração para outros países. Os Estados Unidos não gostam de socialismo, eu ainda estou na Guerra Fria, então os Estados Unidos estão junto com essa elite no boicote ao governo Allende. O governo Allende está cercado, perceba isso. Galera de direita não gosta dele, mas a da esquerda não gosta dessa postura pacífica e paciente dele, né? Em 73 vai acontecer o golpe. Diante desse clima de tensão, o Allende não volta atrás na postura política dele. O ministro de guerra dele voltou, viu? O senhor Prats, que é um personagem importante, né? Não aguenta a pressão, porque tem manifestação explodindo no país inteiro, de norte a sul. Não está dando conta de segurar a greve, começa a faltar alimento, né? Caminhoneiro em greve, produção, enfim. Esse ministro de guerra pede arrego, ele renuncia ao cargo. Estão pressionando para o Allende fazer o mesmo, mas o Allende não renuncia. Ele chega a fazer vários discursos falando, galera, daqui eu não saio, eu fui eleito democraticamente, foi o povo que me botou aqui, eu só saio daqui à custa da minha vida, desse jeito. Ele não abria mão dessa postura política. Para cobrir o ministro de guerra, olha que sacanagem que o Allende sofreu. O ministro de guerra dele renunciou, na ausência desse ministro de guerra, ele nomeia o senhor Augusto Pinochet, que parecia alguém inofensivo. Alguém que falou, não, deixa comigo, vou te ajudar a combater esses focos de resistência, esses focos de revolta. Parecia ser alguém até constitucionalista, que vai fazer a Constituição ser cumprida, legalista, gente boa. Mas o senhor general Augusto Pinochet entra e começa a agir caladinho a favor do golpe que ele daria no Allende. É isso mesmo que eu estou te contando. Como o ministro de guerra, por exemplo, ele começa a fiscalizar a posse de arma, até onde a população tem arma, até onde não tem. Ele começa a desarmar a população
para que junto dos Estados Unidos ele conseguisse dar um golpe. E é isso que ele vai fazer. Quando Allende estava dentro do Palácio de la Moneda, que era o palácio do governo, né? Esse palácio foi cercado a mando do Pinochet com o apoio dos Estados Unidos e exigiam que o Allende saísse de lá renunciando, né? Sua vida vai ser poupada se você sair de dentro renunciado, arregado, né? Não mais presidente. E o Allende lá de dentro, dias lá dentro. E o Allende lá de dentro escrevia discursos, falava que não ia sair, insistindo, eu fui eleito pelo povo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, até que eles decidem pelo bombardeio do palácio. Esse palácio, inclusive, que foi bombardeado, é um dos pontos turísticos do Chile hoje, né? A galera vai lá visitar o Palácio de la Moneda, mas ele foi reconstruído, porque ele foi bombardeado com o Allende lá dentro. Dizem, né, os estudiosos dizem que ele se suicidou antes de ser morto por esse bombardeio. Mas ele mesmo já falava, eu só deixo o meu governo se isso custar a minha vida, porque de mim mesmo isso não vai acontecer, espontaneamente isso não vai acontecer. O direito é meu, o governo é meu, eu vou continuar aqui até ele terminar. No entanto, ele foi golpeado, bombardeado e escolheu o suicídio. Sai o Allende, entra o Pinochet. Esse que entrou como ministro de guerra do Allende, que preparou o golpe que ele mesmo daria com a ajuda dos Estados Unidos. É ele que vai assumir agora e vai continuar lá até 1990, exatamente. Mais de 2 décadas, mais de 2 não, né? 73, 83 era para ser 93. Em 90 a galera já começa a recusar ele. E o governo Pinochet é a ditadura que eu disse que tirou o governo democrático. O governo Pinochet é conhecido como uma das ditaduras mais violentas da América, no sentido de morte, 60 mil mortos e desaparecidos, 200 mil exilados, no sentido de censura, no sentido de torturas, né, típico de ditadura. Mais forte que a ditadura do Brasil, bem mais forte. Há quem diga até que a ditadura do Brasil foi uma ditabranda, que ditadura mesmo foi a do Pinochet. Essa foi doída. Estados Unidos, sabendo desse governo, apoiando esse governo, retorna, né, a ter confiança no Chile, retorna a investir no Chile, até por isso que a economia vai apresentar bons índices, também típico de ditadura. O governo Pinochet consegue bons índices econômicos. O neoliberalismo é o modelo escolhido pelo Pinochet, o contrário do Allende, né, que era um interventor, agora é neoliberalismo, só interfere onde for necessário. E ele estava sempre perguntando, sabe? Ele estava sempre consultando a população sobre a continuidade do seu governo. E ele sempre era aprovado, mas na década de 1990 a população já fala, não, nós não queremos mais, nós estamos preferindo novas eleições, e é aí que vai começar a sair, a entrar em queda o governo do Pinochet. Mais adiante, o Pinochet começa a ser acusado desses crimes violentos, né, da ditadura, dessas mortes, desses desaparecidos. Ele vai para a Inglaterra por um tempo, mora lá, depois consegue empreender ele volta para o Chile, aguarda a investigação do seu governo, mas ele vai falecer em 2006, eu acho que a investigação não tinha sido terminada, se não me falha a memória, mas de herói a vilão, né? Ele passou a ser condenado, acusado no mínimo de responsável pelas mortes, tipo uma Comissão Nacional da Verdade, né? Como a gente viu no Brasil. Mas é isso, deixa eu só recapitular aqui rapidamente para você, perceba que é o contrário, né? Nós estamos num governo socialista, democrático, eleito pelo povo. Uma ditadura vai chegar e tirar esse governo. Esse governo era o Allende, um socialista que promoveu algumas mudanças ali no Chile, incomodou tanto direita quanto esquerda, mas não aceitava entrar numa guerra civil, não aceitava aderir à violência ou ao autoritarismo para poder fazer as mudanças que ele queria. Ele escolhia sempre a via pacífica, a via democrática, o caminho da democracia para estabelecer um governo socialista no Chile. E aí o governo Pinochet vem e acaba com esse governo Allende, né?
Um golpe termina com o governo de Allende no Chile. É isso, mais um país da América Latina apresentado aqui. Até o próximo.